Boa noite a todos, a todas. Que alegria a gente acolher vocês aqui mais uma vez para mais uma edição dos Diálogos de Justiça e Paz. Aqui o CCB, a casa de vocês e também de vocês que estão acompanhando aí pelos canais do YouTube, do OMA e da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Então, a gente tem a honra hoje de acolher pessoas que vão nos ajudar, pessoas muito ilustres, para nos ajudar a conversar sobre a democracia e a conjuntura política atual. Então, eu já passo o microfone para o professor José Geraldo para mediar, para coordenar e nos animar nesse diálogo. Obrigado, Padre Miguel. Aliás, o senhor, hoje eu vi o reclame, no meu tempo era reclame, né, do evento nas redes. O senhor, quando estiver cansado do hábito, o senhor pode ser um bom comunicador, viu? Então, boa noite a todas e todos, né? É uma alegria estar em mais uma sessão destes diálogos de Justiça e Paz, que as entidades que estão aqui no cartaz, o OLMA, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal, o capítulo brasileiro do Copaju, que é a articulação de justiças para a justiça franciscana, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados e o próprio Centro Cultural de Brasília, que é uma casa dos jesuítas aqui na cidade, né, e que nos acolhe nesse belíssimo auditório, e aconchegante auditório, né? Então, hoje nós nos reunimos, conforme a programação, para discutir a democracia no Brasil, né, e a conjuntura política. Eu acho que é mais a disjuntura, porque a velocidade é tal e tão modificável, né? Eu acho que longo prazo hoje está sendo os próximos 15 minutos. Né? Uma dificuldade para quem esteja nesta função. Felizmente, estamos aqui com dois grandes ativistas, mas também excelentes analistas, né? O secretário Gilberto Carvalho, que é secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Mas também já foi ministro da Secretaria da Presidência da República, e a Laura Lírio Gonçalves, né? Para mim, você é Juanita, né? Porque ela sempre... Aqui ela está como doutora em Relações em Ciências Sociais, né? Pela Universidade de Brasília, né? Mas, para mim, ela é a face, né? Do levante popular da juventude, né? Onde eu aprendi a conhecê-la como Juanita, né? Uma militante ativa, né? Que sempre teve uma presença no espaço vivo da rua, né? Me lembro os escrachos, que é uma metodologia do Levante, né? Que foram feitos contra os torturadores, né? E para denunciar, né, a limitação da transição pela não realização plena da justiça de transição entre nós, né? Todo o seu trabalho agora está mais referenciado no nosso imaginário, até por conta do filme Ainda Estamos Aqui, né? Então, são dois destacados ativistas, né? E também analistas, porque são expressões fortes da gestão da política pelo social, Juanita, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e também do Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? Então,
assim, né, não invejando a dificuldade que será trabalhar esse processo, né? Essa semana que passou, eu integro o grupo de análise de conjuntura da CNBB, né? Nós tínhamos uma análise que era exatamente sobre a questão da conjuntura política no pós-eleitoral, no pós... E já era difícil, porque há uma tendência de pensar, né, a política pela expressão do institucional inscrito no procedimento eleitoral. E, às vezes, não se percebe a dimensão ativa das transformações no substrato do social, as mobilizações, as atuações fortes dos movimentos sociais, das representações de sociedade civil, né? No nosso campo, a gente fala de igreja em saída, igreja com as sandálias no pó, né? E que Gilberto construiu uma categoria importante ao tempo de seu trabalho no Ministério, que a política não se move se não for com um pé no institucional, um pé dentro do institucional e um pé fora do institucional, um pé no social, né? E ele foi uma expressão forte, né, deste diálogo necessário, sem o qual a política não se concretiza plenamente, né? E Juanita, que vivencia essa dimensão como militante ativista, né, sabe que na reivindicação, no protesto, na mobilização, né, que a realidade é transformada, né, no sentido de que as coisas acontecem e se modificam, né? Então, ainda hoje, Gilberto, eu não sei se conhece, eu recebi um artigo do Elimar Nascimento, deve estar nos acompanhando e que foi publicado no dia 7, na revista Será, Mudar é Preciso, né? Claro que ele se coloca como um ativista da esquerda e foi exilado e trabalhou em países da África, no pós-libertação, né? Mas ele também pensa a política sob a perspectiva do arranjo dos grandes agregados institucionais, né? Por isso ele desconfia um pouco do PT, por exemplo, embora ele tenha uma confiança na capacidade mobilizadora da esquerda, mas ele espera que seja uma esquerda que se coloque junto com a melhor direita. Teria isso, uma melhor direita? Né? E, na verdade, né, você está rindo, né? Na verdade, até aí, né, é um complicador, porque a nossa história recente é de que, nesse momento, né, nós lutamos, sacrificamos a nossa condição social e de existência e sacrificamos ao limite, né, do nosso próprio aniquilamento, né? Mas tem pontos interessantes nas observações que ele fez, e uma questão que ele coloca, eu nem concordo muito, é de que, por exemplo, toda articulação institucional tem que partir para um processo que saia do que ele chama de políticas assistenciais. É um desafio ao seu trabalho, porque não creio que dialogar, né, com as necessidades sociais seja clientelismo, nem seja... ele diz assim, dar peixe ao povo, né? Quer dizer, em suma, vou passar a palavra para os convidados, 20 minutos para cada um. Vamos começar por acordo com o Gilberto e depois Juanita se manifesta por sua vez também e em seguida abrimos o debate. Tem um microfone aí?
os nossos que nos acompanham pela rede também farão manifestações. José Carlos, não sei se vai poder anotar, né? Ele mesmo, culpado. Bom, muito obrigado, Zé Geraldo. É uma alegria, além de tudo, ter você aqui e a nossa querida Juanita Laura. Quero agradecer muito o convite que me foi formulado através do nosso querido e sempre companheiro Zé Carlos. E é muito bom estar aqui nesse lugar, que é um espaço muito nosso, né? E, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade de contribuir com esse debate, que não é nada simples. Fiquei pensando muito hoje, nos dias anteriores. Hoje eu levei uma porrada, Geraldo. Fui pagar meu almoço, era R$23. Não tinha fundo. Aí descobri que minha conta foi bloqueada em R$88 mil, porque há uns anos atrás eu fui fiador de um cidadão que não honrou seu compromisso. Então me perdoe se eu estiver meio zonzo, porque a porrada foi grande. E não sei como é que eu vou sair dessa, mas não importa. Vamos lá. Eu queria, pessoal, como forma de contribuição, Zé, quando faltar 5, você me dá um toque para eu ir encerrando. Eu queria, para começar a nossa conversa, primeiro agradecer a iniciativa. É muito importante que, nesse momento, a gente se junte para conversar e para trocar ideias, trocar pontos de vista, porque nós estamos, de fato, como o Zé já falou, numa conjuntura muito, mas muito complexa. E, sobretudo, muito diferente daquilo que até hoje nós enfrentamos nas nossas vidas. Eu estou lembrando muito, pessoal, de 2013. Quando ocorreu 2013, a gente estava no segundo, indo para o terceiro ano do governo Dilma, pleno emprego, país numa situação econômica ainda bastante positiva, ganhos, a FAO acabava de reconhecer a gente como país livre da fome, a gente tinha um grande orgulho. E quando começaram aquelas manifestações, eu lembro da presidenta Dilma completamente atônita, sem entender o que estava acontecendo. Ela, eu e toda a torcida do Corinthians, do Flamengo, e todos nós, e do Palmeiras, meu Palmeiras, porque é como se estivesse num tiroteio, não sabendo de onde partiam as balas, quais eram a razão daquele levante todo. Levou tempo para a gente se dar conta que ali estava sendo plantado o ovo de uma serpente que depois ia se revelar, né, em toda a sua ação. E eu sinto que agora nós estamos numa situação bastante semelhante. A gente não consegue entender certas coisas. Então, o tema democracia e conjuntura política, ele é muito oportuno. A gente conversar sobre essa tal democracia. As ameaças que está colocada hoje a questão democrática. Para a gente poder depois desdobrar um pouco em falar mais da conjuntura, vamos dizer assim. E aí é importante a gente olhar um pouco para o que está acontecendo não apenas no Brasil, nessa tentativa de saber de onde estão vindo os tiros, apenas uma tentativa, a gente tentar olhar um pouco para o que está acontecendo no mundo todo. Né? O Brasil é parte integrante, naturalmente, de um universo e onde se manifestam aqui fenômenos que ocorrem praticamente no mundo todo. Pelo menos, sobretudo, no mundo ocidental, vamos chamar assim. Né? Os fenômenos ocorridos na Europa, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, na Argentina. Essa ascensão de uma nova cultura, de um novo modo de comunicação, de um novo modo de pensar, essa onda que a gente costuma chamar, uma palavra um pouco genérica, de neofascismo, né?
essa onda conservadora que percorre, por exemplo, de maneira agressiva a Igreja Católica, esse movimento antipapa que nos assusta, né? Essa articulação internacional que foi há pouco denunciada num belo artigo, num belo texto na Carta Capital, a partir de uma pesquisa que foi realizada, né? A força, a consistência desse processo, né? E a gente vai entendendo, começar a entender aonde que se origina, né? Eu queria sugerir para vocês esse livro do Gessé. É uma literatura muito vasta hoje, que se debruça sobre essa questão, né? Toda a questão, a Fábrica do Caos, tem uma série de livros que estão trabalhando fortemente essas questões que põem em jogo a origem da democracia e a produção da democracia, vamos dizer assim, a produção do pensamento humano, como que os valores se transmitem, como que as ideias são transmitidas, são formuladas e como se dá a criação de um verdadeiro mundo paralelo nesse processo todo. O Gessé, nesse livro, que é um livro polêmico, eu sei, O Pobre de Direita, mas interessantíssimo, fazendo uma propaganda aqui, ele dedica alguns capítulos iniciais a mostrar como desde o início do século passado, nos Estados Unidos, foram desenvolvidos meios, métodos que acabaram culminando. Ele cita muito Walter Lippmann no começo, que era um dos conselheiros, né, da elite norte-americana, como é que isso vem dar no Bannon e como que vem dar em todo esse processo novo que utilizou de maneira absolutamente competente a revolução tecnológica nos meios digitais, nos meios de comunicação, para produzir uma onda de um novo jeito de se comunicar, de um novo jeito de fazer a comunicação, de recriar realidades paralelas. E no Brasil, esse processo que é vasto, que eu cito 2013 não à toa, em 2013 é a primeira insurgência, é a primeira manifestação mais pública desse processo, quando a gente se lembra que aquelas manifestações pelo passe livre contra o aumento de R$2 foi lá rapidamente transformada num processo de luta, de protesto contra a corrupção moral, quando a classe média toma conta das manifestações e se torna uma erupção contra a nossa democracia, contra o nosso projeto de governo, que depois vai se consolidando até o golpe e assim por diante, formando maiorias, se associando ao fenômeno religioso, no caso brasileiro. O que é particularmente importante para nós, porque é um fenômeno religioso que atinge aqueles que não são mais caros e mais queridos, que são os pobres, que são as periferias. A gente que estava acostumado a fazer uma certa divisão das cidades, e havia os famosos mapas eleitorais de grandes cidades, onde o centro era muito conservador e as periferias vermelhas, isso não tem mais. Foi havendo um processo de mudança e foi construído, sem dúvida nenhuma, a partir desses valores morais absolutamente farisaicos, um muro a nos separar dessa população. Então, hoje, o desafio que se coloca, que nós temos que aprofundar mesmo, é isso. Como que é produzido o pensamento popular? Como que é formada a opinião pública? Quais são os mecanismos que eles desenvolveram nesse processo, né, que a gente se assusta? Eu moro num lugar meio retirado aqui no Altiplano Leste, onde tem uma série de chácaras, e há lá um grupo de zap para segurança entre nós, mas esse grupo é torpedeado o tempo todo pelos bolsonaristas com coisas que eu olho e falo, peraí, como é que uma pessoa instruída, ela acredita nisso que ela colocou, nisso que ela postou? Absolutas irrealidades, um negócio de louco, mas é o que tá tocando a vida das pessoas, eu insisto, que está formulando o pensamento, formulando as opiniões, criando maiorias, de tal maneira que a perplexidade que se abate sobre a gente é o seguinte: hoje governar, não basta você governar bem, não basta você produzir programas, não basta, você tem que conseguir enfrentar essa onda com um agravante enorme, que é o seguinte:
eles não têm constrangimentos, eles não têm nenhuma crise de consciência, eles não têm escrúpulos nenhum. Como é que você enfrenta uma onda que usa de todos os meios, onde a verdade é apenas uma referência muito relativa, para conseguir desmontar esse processo? Nós enfrentamos o bolsonarismo em 2020, 2021, 22, 23, 18, enfim, com grande dificuldade, e conseguimos uma eleição por uma margem que vocês se lembram, mínima, pequena. Naquele momento já ia ficando claro que o nosso sonho de construir maiorias na sociedade estavam em jogo. Eu quero lembrar vocês que em 1987, o Partido dos Trabalhadores fez o 5º Encontro Nacional aqui em Brasília, onde havia uma grande polêmica se o partido tinha que ser um partido de vanguarda ou um partido de massa, ao estilo dos partidos tradicionais. E a síntese que construiu-se foi de que devia ser um partido de vanguarda com massas, ou seja, um partido com direção, com perspectiva de construção do socialismo, mas um partido popular, com as massas. E que a gente tinha o que a gente chamava de uma construção de uma hegemonia, de uma estratégia de maiorias. A gente se negava a ser um partido de vanguarda. E o sonho era que a gente conseguiria, através das referências, dos debates, do trabalho militante, e ganhando para os valores democráticos e socialistas a maioria da sociedade. E aí se formulou o famoso Projeto Democrático Popular. E eu diria que a gente foi bem sucedido inicialmente. Justamente há um tempo em que estava muito junto essa coisa do pé dentro, pé fora, em que a luta social estava muito presente, na luta partidária também, a gente conseguiu contaminar, digamos assim, a política institucional com novos valores. Governamos cidades fazendo orçamento participativo, inversão de prioridades, forte uma postura ética nova na política brasileira, assim por diante. Com o passar do tempo, esse processo foi se relativizando. De um lado, nós fomos contaminados ao conviver com a instituição, nós fomos absorvendo, implantamos o novo, mas o velho também nos pegou. Fomos perdendo muito dessa verve revolucionária, da mística, do horizonte claro, e sobretudo se acentua depois de 89 com a queda do Muro de Berlim, onde a utopia já não estava tão clara. E na luta social, na luta política, é assim. Se você tem horizontes claros, elevados, nobres, você cria uma mística que faz com que você adote valores da generosidade, da entrega, e tudo que é de egoísmo, tudo que é de pessoal é relativizado por essa entrega. Isso produz também uma ética muito generosa. Quando teus valores, teus sonhos se rebaixam à mera eleição, à mera posição de um cargo, à mera conquista de aparelho, a tendência, você perde a mística e a tua ética também se rebaixa e prevalece um pragmatismo do vale tudo e assim por diante. Então, nós fomos sendo vítimas desse processo, fomos perdendo muito adquirindo um certo pragmatismo, uma certa similitude com tudo que havia, é verdade. Mas, de alguma forma, fomos vitoriosos na Constituição de 88, embora derrotados nas votações, mas lá conseguimos gravar na Constituição elementos importantes, tanto que ela é reconhecida hoje como a Constituição cidadã, e temos saudades daquele tempo. Conseguimos ganhar governos estaduais até o governo nacional, implantar um governo que, de fato, com todas as limitações, com todos os problemas, mudou muito a cara do país. Mas nesse processo todo, além daquilo que eu citei subjetivamente dos nossos problemas, a direita mundial não ficou quieta. Ela soube reagir. Ela soube... E eu reputo um dos primeiros elementos mais importantes desse processo, no caso da América Latina, é o famoso acordo
em que o Papa João Paulo II é envolvido para a destruição da teologia da libertação. Naquele momento se inicia um processo de ataque à raiz de um movimento social em toda a América Latina, porque, sem dúvida nenhuma, essa mística da luta revolucionária foi alimentada, trabalhada, e as igrejas foram fontes de muita militância, mas também de uma mística de luta muito, muito, muito importante. Ali começa uma tragédia, não só para a igreja, uma tragédia para os movimentos sociais, para a esquerda latino-americana, para todo, mais do que da esquerda, de toda a visão progressista da América Latina. Até porque, se a gente analisar criticamente, os partidos de esquerda não fizeram grandes trabalhos de base. Quem fazia trabalho de base realmente eram as igrejas, que se engajaram nesses partidos, a militância se engajou nesses partidos e foram produzindo, então, esses processos todos que nós vimos do crescimento, né, dos movimentos sociais. Mas mais do que isso, né, com o avanço dos nossos governos, com a articulação do Mercosul, da Unasul, com a criação dos BRICS, a articulação internacional de domínio foi se estabelecendo, a reação a esse processo foi ganhando outros patamares, e aí vieram as reações muito importantes, como eu citei, a de 2013. Estou fazendo uma passada muito rápida pela história, apenas para acentuar esses aspectos, de como eles conseguiram, por dentro dos nossos processos, e minando as nossas bases. A grande surpresa de 16 para todos nós foi qual? É que o povo faltou. O povo não foi para a resistência de um projeto que lhe beneficiava. O povo não compreendeu o que estava em jogo, achava que era uma briga de branco entre a Dilma e o Temer. Mas o povo é culpado disso? Nós sabemos que absolutamente não. De um lado, faltou ao nosso processo uma capacidade de realizar os bens materiais, as mudanças materiais, mas casada com um processo de reflexão, casada com amplos processos de comunicação popular e de educação popular, que além da conquista do bem material, trouxesse também um avanço nas consciências. Faltamos isso. Mas o outro lado atuou rapidamente, atuou eficientemente, e já nesse tempo, nas periferias, as igrejas neopentecostais já faziam um trabalho extraordinário de ganhar esses corações e essas mentes, opondo através das bandeiras morais, os nossos propósitos e o nosso projeto. De sorte que o ascenso do bolsonarismo, o ascenso dessa direita, encontra no Brasil um solo estranhamente fecundo. Aquilo que em todos os países ocorreu, no Brasil ganhou uma capacidade, ganhou uma característica de popularidade surpreendente. O bolsonarismo deixou de ser apenas um fenômeno das classes médias, o que seria natural. A classe média tradicional brasileira, farisaica, hipocritamente católica, etc., ela aderia a esse processo, a gente compreenderia. Agora, isso o Gessé enfrenta aqui nesse livro, né, o fato de a gente ver assumido valores antidemocráticos, valores favoráveis a um retorno a uma ditadura, ou favoráveis a regimes duros, enfim, contrários às bandeiras nossas, de libertárias que nós estamos levantando, nos surpreendeu. Mas aí se explica muito, essa popularização se deu muito através desse processo das igrejas neopentecostais e da direita católica também, não vamos negar. Vamos lembrar que das emissoras católicas, tirando a Rádio Aparecida e a TV Aparecida, com todos os seus méritos, os demais meios de comunicação nossos são lamentáveis desse ponto de vista. Então é bom sempre a gente saber equilibrar esse processo. É nesse contexto que nós iniciamos um governo em 2023, reeditando programas, reeditando ações lá de 2003, imaginando equivocadamente que eles seriam suficientes para dar conta
de um grande apoio popular. Lê do engano. Lê do engano, e hoje nós estamos com sérios riscos. Vou tentar me deter um pouquinho sobre isso. Vou dar uma acelerada, então. Vários aspectos conjunturais se alteraram em relação a 2003 e nós não nos demos conta na profundidade necessária. Além desse fenômeno todo que eu falei de comunicação, nós tivemos o enfrentamento de um Congresso muito diferente daquele período. Por quê? Passamos, durante a época Bolsonaro, pelo advento do orçamento secreto e das emendas obrigatórias, que formam hoje 24% do orçamento nacional. Então você tem um orçamento cortado. Aquilo que é política pública vira política de paróquia, vira política de interesse do deputado em relação ao seu prefeito, e a subjetividade daí decorrente e a corrupção em geral daí decorrente, salvo exceções importantes. De outro lado, o sistema financeiro nos pressiona e nós cometemos um erro, no meu juízo, que foi aceitar a história do déficit zero, ou seja, num ano você pode gastar só o que você arrecadou. Isso nenhum país grande faz, nós nos submetemos a isso, então nosso governo ficou constrangido, de um lado, essa mordida no orçamento de um lado e uma limitação do outro de não poder gastar mais. Isso restringiu, Zé Geraldo, a nossa ação. Então, os mesmos programas que nós lançamos, todos meritórios, e foi muito importante ter retomado Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, cisternas, tudo foi importante, só que eles foram plantados, mas não foram regados adequadamente. O PAA, que é um elemento fundamental, um programa fundamental, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a Conab compra diretamente o alimento do agricultor familiar, que dá para o agricultor a segurança de que ele pode plantar, porque ele vai vender por um preço decente, e ao mesmo tempo ajuda a abastecer os estoques reguladores da Conab e chegar o alimento nas escolas, nos hospitais, etc. e tal. O orçamento nosso de 24 foi metade do que foi para o PA em 2012. Então, esse constrangimento do ganho, quando o presidente Lula fala, não, nós plantamos durante 2 anos, agora vamos colher, eu fiz um alerta, ele falou, presidente, tem um problema. Nós plantamos, mas nós não irrigamos como precisava ser irrigado para que desse o resultado. A atual carestia de alimentos que nós temos e a inflação de alimentos tem sido base dos grandes ataques contra o nosso governo, está muito fundamentada nesse aspecto de que nós não conseguimos fazer os investimentos necessários para que esses programas se, de fato, desenvolvessem e dessem os resultados esperados. Mas mais do que isso, mesmo que a gente tivesse alimentado, mesmo que nós tivéssemos feito... O Brasil mudou tanto, e essa para mim é uma questão importante se demarcar aqui, que mesmo os programas que nos deram grande popularidade lá, não nos dão a mesma popularidade aqui. Por quê? Porque a cabeça do povo é outra. Porque a formação da opinião é diferenciada. Não basta o fato da pessoa estar bebendo melhor. Alguém está colocando na cabeça dela um ódio e uma divisória, uma visão que impede que ela faça adesão a esse projeto. Por isso que a questão da comunicação passou a ser dramaticamente importante. E por isso que foi pena que demoramos 2 anos para mudar a área de comunicação do nosso governo, que não investiu em comunicação popular, que não investiu em comunicação digital na velocidade, na intensidade que se precisaria para fazer esse combate. O fato concreto, pessoal, é que nós vivemos hoje a seguinte contradição. Nós temos o governo na mão, ganho numa eleição milimétrica em 22, mas nós não temos mais, é ruim o que eu vou falar, mas eu acho que é real, maioria na sociedade. Nós não temos hoje, não falo de maioria eleitoral, eu falo de maioria política e ideológica. Os valores que lá em 87 a gente sonhava fossem majoritários, e sendo majoritários nos permitiriam mudar democraticamente o país numa perspectiva de uma outra sociedade, eles não são mais majoritários. Eles são hoje
submetidos a essa carga diária de ódio, de combate, né? Toda a história do feminismo, toda a história do combate ao racismo, toda essa política identitária que foi tão importante em termos de uma nova primavera que surgiu naquele momento, é duramente enfrentada hoje e é razão, inclusive, para combate a todos nós. E eu concluo, portanto, dizendo o seguinte: eu acho que a batalha não está perdida, as pesquisas assustam, é real. Se a eleição fosse hoje, não seria fácil, mesmo com o presidente Lula candidato. Mas eu acho que nós podemos, a tempo, se fizermos um trabalho importante, a tempo de uma reversão em ações que o governo tem que fazer. Estão sendo tomadas algumas medidas, parte da reforma ministerial tem esse objetivo, mas, sobretudo, é preciso que a militância, que os movimentos sociais encaremos essa realidade, não achando que o governo sozinho vai reverter esta situação. Eu quis pontuar e dar muita força para esse aspecto da comunicação, da formação do pensamento, porque acho que ele tem tudo a ver com a democracia e, no fundo, o que nos interessa é isso. Não nos interessa apenas reeleger um governo, não se trata apenas disso. Se trata de preservar a democracia. Se trata de preservar um sistema de governo que possa reger o país, onde a liberdade seja preservada. A verdadeira liberdade não é essa que as big techs proclamam por aí no seu domínio absurdo, né? E é um alerta para que a gente se levante, que a gente se dê conta da gravidade do que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Muito obrigado. De qualquer maneira, Guilherme, o tom da análise é crítico, no sentido até de uma certa disposição pessimista, mas o percurso do expositor é adestrado numa política que é otimista, né? Porque ele termina com uma convocação de que há lastro no social para políticas éticas, políticas de solidariedade, políticas de compromisso, né? Eu até, Gilberto, penso que, de fato, num contexto tão acirrado que se globaliza por conta das condições mais recentes do cenário internacional, né? Estados Unidos, Alemanha, né? Sobretudo nós da América Latina, por exemplo, temos outros referenciais que sustentam essa possibilidade, né, de encontrar no que a gente chama de mobilização do social, né, a capacidade protagonista de se engajar em políticas claras, em políticas que representem traduzir, né, esse compromisso com a sociedade, com o país e com o bem comum, né? A gente assiste isso no México. O que aconteceu no México? Né? Não é ocasional. Há um trabalho que é parecido com o que você realizava antes, que é uma pedagogia da cidadania, uma educação da democracia, na medida de um diálogo que engaja o social. Nisso que está claro, quando você menciona a questão neopentecostal, isso é um fato, está documentado, é acessível a quem pesquisar. O relatório Rockefeller, de 69, que advertia o governo Nixon de que o perigo ao interesse norte-americano no Sul, e sobretudo no Sul americano, não era o comunismo, era a teologia da libertação. Era a teologia da libertação. Daí, né, a chamada para financiar uma outra teologia, né, e instituir organismos que foram favorecidos por esse processo político para retirar do social mobilizado pelas grandes transformações, né, aquilo que seria o domínio das suas mentes e das suas consciências. Então, eu acho que há um horizonte.
Eu mencionei o Elimar há pouco, e ele lembrava um pouco essas questões. E, Gilberto, eu acho que ele não conhece você. Mas ele, a certa altura do texto dele, diz assim, é preciso rever algumas dessas posições, inclusive trazer para próximo do governo militância mais experiente, com inteligência e sagacidade, capacidade de conversas entre iguais. E aí ele cita um conjunto de pessoas, e entre elas ele cita Gilberto de Carvalho. Quer dizer, tivemos uma prova disso, não? Porque também não é algo que se pregou ou não foi irrigado. A experiência de luta contra a ditadura, que desagou na Constituinte de 88, que tornou o projeto popular base da formulação da transição, ela é talvez aquela semente que voltou a desaguar agora em 2022, porque contra a corrupção, contra a violência, contra o cerco do econômico, contra o agronegócio, a minoria de votos não traduziu o que foi a expressão da vontade de recuperar o projeto popular, né? Mas quem sabe de mobilização social é a Laura, né? E vamos ver o que você nos diz, Laura. Muito obrigada. Eu espero contribuir um pouquinho, né? Todos nós sabemos um pouquinho sobre as lutas, né? E a gente soma forças, né? Que junto a gente consegue transformar, né? Essa realidade social, já que a gente está falando aqui de justiça e paz, né? Bom, eu sou a Laura Juanita. Eu sou membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e integro o Observatório Político da CBJP desde 2016. Comecei a participar a partir desse contato, né, das lutas junto ao Levante Popular da Juventude, nos gritos dos excluídos, né? E aí fui conhecendo o pessoal da CBJP, e aonde foi sempre uma alegria contar com muitas análises de conjuntura do Gilberto, né? Sempre presente ali no nosso Observatório Político. E desde 2018 eu atuo como educadora popular no movimento de mulheres camponesas, né? Contribuo no Coletivo Nacional de Lutas, na coordenação nacional. E gostaria de ler uma poesia, já que Gilberto falava sobre mística, né? Isso é algo bem importante também nos nossos movimentos. Então, a mística é o que traz um pouco os nossos sentimentos, né? A gente sentir um pouco, né? As nossas reflexões, né? Aquilo sobre o qual a gente está pensando, assim, né? E quero dedicar essa poesia aqui. Ela é do MMC de Santa Catarina, se chama Entrei na Luta, a todas as companheiras do movimento de mulheres camponesas, que do dia 7 ao dia 14 de março estão numa jornada nacional de lutas, que o lema é Pela Vida das Mulheres, em defesa da agroecologia e da democracia, contra o fascismo, o patriarcado e o racismo. Então, tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Então, peço licença para ler para vocês, né? Entrei na luta. Entramos na luta, né? As mulheres em luta da cidade e da roça acreditam sempre na sua força de união, se organizam reclamando seus direitos, perdem a vergonha, vão com fé e decisão. A flor na terra desabrocha e floresce. O sol aquece com seu brilho e esplendor. Chegou o tempo de colher os nossos frutos, que juntas e juntos plantamos, regando com amor. Entramos na luta, da luta não fugimos. Pelos direitos da luta não fugimos. Pela igualdade da luta não fugimos, para construir uma nova sociedade. Então, MMC de Santa Catarina. E agora que a gente já está entrando na nossa mística, quebrando um pouco o gelo, né? A minha tarefa é um pouco interagir com algumas coisas, né, que o Gilberto trouxe. Então, essa tarefa, né, de pensar conjuntura política e democracia
ela indaga e também já traz uma afirmação, né, que, na conjuntura política atual, a defesa da democracia tem uma centralidade importante para nós nos movimentos populares de luta, né? Então, a conjuntura ela é como tirar uma foto, né, da realidade social atual em que nós estamos. E a gente pode perceber ali tanto as correlações de forças que operam na sociedade, operando para a gente conseguir ou para dificultar a gente alcançar um projeto popular, um projeto de sociedade que a gente quer, como também é uma oportunidade, no momento da análise de conjuntura, da gente exercitar a nossa perspectiva dialética, histórica, né, no sentido de pensar como é possível transformar a realidade social, né? Ela não está aí simplesmente para nós, na análise de conjuntura, a observarmos, né? Então, na perspectiva do ver, julgar e agir, né, a gente vai olhar para essa realidade social para intervir nela coletivamente, né? Acreditando, então, com esse esperançar que falava Paulo Freire, na possibilidade de transformar essa realidade social de desigualdade, de injustiça, rumo à justiça e paz que a gente deseja, né? E aí, acho que um primeiro olhar, né, nessa fotografia que a gente vai tirar sobre a realidade social, talvez é a gente observar um pouco o cenário internacional, né? Pensar como ele implica a América Latina e o Brasil e as lutas populares aqui, né? Quais são as saídas dos desafios que nós temos aqui no país, na região, né? Então, acho que um primeiro ponto interessante que a gente vinha discutindo em alguns espaços de análise de conjuntura nos movimentos sobre como existem mudanças, né, nas relações de hegemonia da geopolítica global. Então, quando a gente observa a ascensão da China como uma economia forte e que se torna uma das principais parceiras, né, no comércio exterior entre os países do mundo, isso cria um novo polo, né, no cenário internacional que desestabiliza ali aquela hegemonia das potências na região do Atlântico Norte. Então, se durante muito tempo a gente vivia um período de unipolaridade ou unimultipolaridade, que a gente diz, né, de hegemonia dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, essa região do Atlântico Norte, hoje em dia a gente vê transformações nessa polarização no cenário internacional. E uma das reações, né, a essas transformações na geopolítica global é a ascensão de governos de extrema-direita, né, governos conservadores, e que, por exemplo, a gente vê aqui no continente, nas Américas, né, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Milei na Argentina, né. E esses governos conservadores de extrema-direita estão articulados à defesa de interesses das elites nacionais e de elites internacionais que têm uma perspectiva de um projeto político neoliberal, né? E aí a gente pode pensar, né, acho que muito do que Gilberto trazia, né, essas políticas neoliberais, quando elas avançam, elas deterioram tanto as condições e os meios de vida dos povos e das comunidades, como deterioram também as condições de participação política, né? Desde dos próprios processos de aumento da violência, né? Violência contra as mulheres, violência e ódio racial, violência no campo, né? Criminalização dos movimentos sociais de luta, como também a disputa do imaginário social, né? Com a perspectiva da ostentação, da meritocracia, do individualismo. Então, tudo isso está ligado a esse imaginário, né? E a essa perspectiva neoliberal, que ela é antagônica, né, às nossas lutas populares, à perspectiva da solidariedade popular, aos vínculos comunitários, à nossa conexão com o território, né, e ao cuidado com a casa comum, que a gente fala, né. E aí eu gostaria de trazer 3 pontos, assim, rapidamente, para a gente pensar o que isso tem a ver com a América Latina e com o Brasil, né? Não vai dar para alongar e aprofundar muito, que é um momento assim breve, né? E eu também quero ouvir vocês nas intervenções, é uma análise de conjuntura coletiva, então vocês vão ter que ajudar a gente também, né?
Mas acho que 3 pontos interessantes para a gente pensar, pensando assim, a formação sócio-histórica, né, latino-americana e brasileira, é como, nas bases da nossa formação sociopolítica, a gente vivenciou um processo de colonialismo, de escravatura, de latifúndio, de genocídio dos povos indígenas, né, de racismo, e como isso foi constituindo, ao mesmo tempo, uma sociedade que ela tem diferenças, que ela tem diversidades a serem celebradas, e acolhidas, protegidas, respeitadas, também uma sociedade bastante autoritária e profundamente desigual, né? E acho que um outro elemento, para citar 3, né? Então, primeiro, essa nossa base colonial, escravocrata, racista, né? É a gente pensar também como no século XX, quando a gente vai vivenciar um processo de modernização, de construção do capitalismo aqui, é um capitalismo na sua base dependente, é uma modernização conservadora, onde a gente observou, por exemplo, um golpe, né, de 64, com uma ditadura civil-militar, num contexto ali do século XX, em que a gente também viu, ao mesmo tempo, o avanço da Revolução Verde no campo, ou seja, a entrada dos agrotóxicos, né, do uso intensivo dos agrotóxicos, do avanço da concentração das terras, né. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, né, que seja na nossa base da nossa formação sociohistórica, seja no desenvolvimento do capitalismo aqui no século XX, a gente vê sempre processos de expropriação de corpos, de territórios, de direitos, né? Então, dentro de uma sociabilidade que ela a gente fala nas nossas análises dos movimentos, né, simultaneamente é uma sociedade estruturada por sistemas de dominação capitalista, patriarcal, racista, né? E aí eu gostaria de trazer um terceiro elemento aí para a gente fechar essa reflexão sobre os impactos, né, na América Latina e no Brasil, sobre como que no final do século XX, quando a gente consegue, né, lograr a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, a gente vai ganhando, né, a reconquista do Estado Democrático de Direitos. A gente acaba sendo, nos anos 90 e ali no século XXI em diante, atravessados pelo neoliberalismo, pelas políticas de ajuste estrutural, pelos projetos, pelas iniciativas de privatização. Depois, a partir do século XXI, também ali, o modelo do agronegócio no campo, avançando nessa lógica da mercantilização e da financiarização da terra e dos bens comuns. Então, apesar de muitos avanços importantes que a gente teve, né, em termos de eleger governos progressistas, né, no século XXI, todo esse processo democrático ele vinha já sendo atravessado, né, por essas contradições neoliberais, por esses conservadorismos, né, e o golpe que a gente teve em 2016, ele é novamente um golpe político, econômico, mas ele é também um golpe socioambiental, ele é também um golpe agrário para deixar a boiada passar, para concentrar as terras, né, para criar cada vez mais latifúndios por meio de grilagem de terras, promovendo o uso massivo de agrotóxicos, né, de transgênicos, e isso vai impactar a segurança alimentar e nutricional, a soberania alimentar, tanto dos povos do campo, da floresta e das águas, como das populações na cidade, né? Então, a gente tem visto também nos movimentos sociais do campo como é importante, né, esse debate da alimentação, por exemplo, das políticas para a redução do uso de agrotóxicos, das políticas para potencializar a produção orgânica e agroecológica, como fundamental também para fortalecer essa unidade do campo e da cidade, fortalecer a criatividade, né, da luta, na luta social, na luta política, né. E aí, creio que esses espaços, né, da CJP, da CBJP, da Rede Brasileira de Justiça e Paz, são espaços bem interessantes para nós participarmos, né, quando a gente pensa na importância da ecologia integral, quando a gente pensa no cuidado com a casa comum, no sentido de que é bem interessante a gente pensar como se articula, né,
a questão social com a questão agrária, com a questão ambiental, com a questão alimentar. Então, pensando numa perspectiva de totalidade esses desafios, né? E acho muito interessante como, nesses nossos espaços, a gente pode trazer, né, tanto nos espaços de luta social, como nos nossos espaços de mobilização nas igrejas, né, essa igreja em saída, né, a igreja que somos todos nós, né, a gente pensar como nós podemos trazer também essa dimensão da espiritualidade, da fé, do esperançar, né, para pensar todos esses desafios, né, que, conforme vinha discutindo com vocês, ele tem uma proporção, né, de mudanças desde o cenário internacional, impactando na América Latina, impactando no Brasil, nas nossas relações, né. E aí eu queria trazer para vocês também, assim, como uma... Mais 5 minutinhos? Ah, então vai dar certinho. Eu não vou extrapolar, não. Aí, trazer para vocês assim, um relato, né, que foi muito interessante nesse final de semana, as lutas do 8 de março. Eu queria até estar num curso, estou vendo ali o professor Guilherme Delgado, eu sei que estava começando o curso, né, dia 8, e eu faltei no curso. Mas porque... Peço licença ali... Você vê? Mas porque o curso estava começando bem no 8 de março, né? E aí é o Dia Internacional de Luta das Mulheres Trabalhadoras, e a gente estava lá nas ruas, né, com as nossas bandeiras, os nossos cartazes, né? Então, dizer para vocês que existe essa esperança de que a gente pode construir caminhos de diálogo, né? Diálogo social, diálogo coletivo, né? Encontrando saídas para se mobilizar nas ruas, né? Porque acho que o desafio das lutas sociais nesse momento é a gente pensar como, a partir daquela conquista que a gente teve nas eleições de 2022, que a gente conseguiu eleger Lula na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da democracia, agora a gente avança, né? A gente consegue pautar que outros direitos que a gente quer, né? Então, desde a afirmação da importância do de janeiro, né? E que a conquista que a gente teve lá nas eleições, né, de 2022, a gente quer afirmar a continuidade da conquista de direitos. A gente quer avançar, né, para democratizar a sociedade, para afirmar o acesso aos direitos, né? Acho que outras pautas importantes que estavam presentes, né, na manifestação do 8 de março foi a redução da jornada de trabalho, né, e o fim da escala 6x1, a taxação das grandes fortunas dos bilionários, né? A gente está falando aí de 240 pessoas que, se tivesse a taxação dessas grandes fortunas, são recursos que poderiam ser investidos para as políticas, para os programas sociais que a gente necessita, né, para melhora, né, da qualidade de vida do povo. E esses são temas que eles estão presentes nas ruas, que são propostas políticas, né, que estão para ser votadas, mas também têm sido discutidas, né, a possibilidade de que isso se torne um plebiscito, conforme vem sendo conversado em reuniões das frentes democráticas, né, Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo. E acho muito importante essa afirmação, né, da defesa da agroecologia, da ecologia integral, da defesa da soberania alimentar, né, da democratização do acesso à terra e território como uma saída a essa crise, que ela é, ao mesmo tempo, agrária, ambiental, social, né? E, para nós, no movimento de mulheres camponesas, a gente vem observando a importância, né, de lutar contra todos os tipos de violência contra as mulheres, né, seja a violência doméstica, seja também a violência do capital, né, desses grandes projetos do capital, das mineradoras, do agro-hidrominério negócio, né, que avança sobre os territórios dos povos das comunidades, também sobre os corpos das mulheres com muita violência. Então, a gente fala assim, né, que nós acreditamos no feminismo camponês popular, na defesa da agroecologia, para a gente superar o patriarcado, o racismo, o capitalismo, e a gente fala assim, na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. E agradeço vocês por isso. Se vocês toparem a gente falar uma palavra de ordem juntos aí, eu falo na sociedade que a gente quer, vocês falam basta de violência contra a mulher, vocês topam? Então, vamos mandar esse recado? Então, na sociedade que a gente quer... Muito obrigada.
eu acho que a fala da Laura, né, de certa forma, traduz essa metáfora que você colocou da irrigação, né, mostrar que no solo do social há consciência e há escuta para uma linguagem que traduza projetos de sociedade, né? Ela lembrou as mulheres camponesas. Esta semana, entre 4 e 5, se reuniu no Vaticano, na Academia de Ciências, convocado pelo Papa Francisco, e não pôde estar presente pela doença, mas coordenado pelo cardeal Turkson, aquela discussão que vem sendo feita com o Sul, os juízes, os juristas, sobre uma leitura do social a partir do reconhecimento da agenda dos movimentos. Porque ele tem trabalhado no diálogo com a teologia dos 3 T's. E lá, Gilberto, uma das nossas representações, a juíza Ananda Toste, que já falou aqui conosco, né? Fez uma bela apresentação e tomou como referência da agenda das lutas, pedindo apoio teológico, a mobilização dos trabalhadores rurais, sobretudo dos trabalhadores rurais sem terra. E aí, Gilberto, no seu setor, ela deu como um exemplo de construção de agenda, porque o eixo da discussão era inteligência artificial, democracia e justiça. E o Papa cunhou uma outra expressão que ele chama de algorética, que é a instrumentalização técnica, mas por um algoritmo que responda a valores humanos e éticos, né? E aí ela deu o exemplo de como, por exemplo, o MST, que tem um projeto de sociedade, que pensa... A Laura acabou de mencionar vários itens da agenda dos trabalhadores do campo, né? Eles têm um programa, e ela mencionou lá nesse encontro, gente de toda a América do Sul e alguns europeus, que é o Contrate Quem Luta. É um programa de inteligência artificial que o MST criou para poder gerar, né, possibilidades de emprego a partir das lutas sociais por uma reforma agrária popular, por uma ecologia que garanta segurança alimentar, né, contra agrotóxicos, né, etc. E hoje, o Tribunal de Justiça de Brasília, que é um tribunal difícil, acabou de decidir por 9-4 a absolvição da Maria Zezé, que já esteve conosco também na Comissão de Justiça e Paz, num encontro sobre o diálogo com os movimentos sociais a partir dos 3 T's, né? Ela representando o movimento popular pela moradia, né? Pela moradia. E foi presa, condenada e estava em cárcere, porque lutava pelo direito de morar, né? Então, já em sede de revisão criminal, porque o processo original acabou, talvez por algum mau acompanhamento, levando à condenação dela. Hoje foi absolvida, foi anulado o processo, né? E o tribunal aceitou a tese de que quem luta por direitos não comete crime. Quem reivindica direito, né, faz cumprir a Constituição, faz cumprir o direito, né? E absolveu. Então, eu acho que há um solo irrigável, né, que talvez seja um horizonte ético para a política, né? Mas agora, vamos passar a fase de diálogo, né? O José Carlos tem alguma referência? Hein? Você mandou aqui para o meu? Bom, então, enquanto eu acho, vamos ouvir os que... Enquanto eu encontro aquilo que você mandou, vamos... O Guilherme está inscrito. Não, você tem que vir aqui para você sair na televisão.
Eu pensei que tinha mais. Tá bolada a fala. Bom, eu cheguei um pouquinho atrasado, então provavelmente não vou refletir completamente a fala do Carvalho, mas vi toda a fala da Laura Lírio. Veja bem, Gilberto, eu tenho a impressão que há um... sim, meu nome é Guilherme Delgado, eu sou aqui do CCB, fiz parte da Comissão de Justiça e Paz, né? Bom, mas isso não interessa mais. O que interessa é o que a gente vai conversar aqui. Então, eu sinto que nesse diagnóstico que você fez, que eu achei bastante honesto, bastante objetivo, eu acrescentaria mais um ponto que eu acho que nós precisamos pensar. Existe uma autocensura e uma interdição temático-crítica, até por conta da governabilidade, dos acordos, etc., que faz uma falta enorme para a gente pensar as saídas. Eu vou colocar 3 temas, um deles até você colocou. A questão do sistema financeiro. Interditado. Não sai uma linha em nenhuma mídia crítica ao sistema financeiro e às suas soluções de continuidade na política econômica, né? Você até colocou a proposta do arcabouço fiscal de déficit zero, que na realidade não é déficit zero, é déficit primário zero. Mas o déficit total é muito maior do que zero, porque faz parte da inclusão da despesa financeira que não está incluído no déficit primário. Cada um ponto percentual de aumento da taxa de juros que o Banco Central pratica e continua praticando representa uma despesa atualmente 72 bilhões de reais. 72, 73. Para uma dívida que está em 7 trilhões e 300. Então você fazer política de estabilização na mais alta taxa de juros do mundo virou uma espécie de normalidade do absurdo. E esse é um tema que nós nos interditamos de discutir, ou em nome da tecnicalidade, ou em nome da conveniência, etc., que não ajuda, não nos ajuda, né? Outro tema de interdição é a crítica ao agronegócio. Porque o agronegócio, quando constituído lá no início dos anos 2000, era para supostamente resolver o desequilíbrio externo. E no primeiro governo Lula, ele até apresentava números bastante consistentes com essa tese, embora números conjunturais, porque digamos, os superávites comerciais do agronegócio eram mais que suficientes para cobrir o déficit das demais contas das transações correntes. Hoje não é mais. Nós estamos numa situação de aceleração da dependência externa e o papel do agronegócio não é, pelo contrário, ele passou a ser contraproducente, porque ele expeliu do comércio exterior brasileiro as exportações industriais, as exportações de serviços, etc. É um tema interditado. O outro tema interditado é a reforma política. Porque é muito difícil, não tem viabilidade, a correlação, aí viu a misteriosa correlação de forças nunca ajuda, etc. Ou seja, com um Congresso sistematicamente, digamos, dominado pelos partidos do Centrão e uma centro-esquerda que no máximo conquista 20, 25, no máximo 30% dos votos parlamentares, a mecânica presidencialista atual é a pior do mundo. Porque ela não permite, digamos assim, as vantagens do parlamentarismo, que seria, perante o impasse, você dissolve
o Congresso convoca a eleição e torna o sistema presidencial totalmente cativo do Centrão. Então, se a gente não tiver uma ideia, ainda que seja minoritária, mas exprimir as ideias, ao estilo Grupo Autêntico do PMDB. Além do MDB, nem era PMDB. Era um grupo que exprimia ideias inviáveis no calendário do presidente Ulisses Guimarães, mas ideias que se tornaram totalmente, digamos, protagônicas algum tempo depois. Está faltando isso. Um grupo autêntico do centro-esquerda que resgate essas ideias interditadas ao debate público. Claro que a gente pode falar aqui, mas fica entre nós. Não sai uma linha em lugar nenhum de mídias. Não, de mídias de grande circulação. E a partir dessas desinterdições, a gente começar a agendar as vias de saída, que eu acho que Laura colocou com muita pertinência. Ou seja, a transição ecológica na política agrícola é essencial. Se você continuar a praticar aquilo que o agronegócio determina, que é irrigá-lo com rios de dinheiro, em todo o plano safra, não tem salvação. Porque são rios de dinheiro sem condicionalidade de transição. E aí ele faz o mais do mesmo. Eu até arriscaria dizer, só para concluir, o governo Lula foi muito mais generoso com o agronegócio do que os 4 anos do bolsonarismo, que incentivaram a criminalidade novamente, mas a incompetência econômica deles era imensa. Né? Bom, vou parar por aqui para a gente... Sim. Nós vamos ouvir uma série de manifestações, depois vocês respondem numa consideração final. Eu só queria, Acilino, antes de lhe dar a palavra, dizer que os que nos acompanham se manifestam celebrando o evento: Nina Dorce, Mara Valverde, Marília Pérez, Luiz Lacerda. E o padre José Hernani Pinheiro manda uma saudação fraterna a vocês, os expositores, e a todos os participantes. E aqui, Gilberto, o Silvino Reck, ele diz: de vez em quando a vida é mesmo muito boa. Ainda mais se possa escutar ao mesmo tempo o pai Gilberto, aqui no notebook, e no celular o filho Samuel Carvalho falando sobre a Conferência de Desenvolvimento Rural em live da Secretaria-Geral da Presidência da República. Viva a vida! Bem, Acilino, olha, quando o Elimar falou do Gilberto, ele falou também do seu comandante lá, viu? Ele disse que também é um... Bom, depois que o Gilberto falou, é meio difícil a gente falar, viu, né? Gilberto, nosso querido Zé Geraldo, e nossa companheira também do Levante. Bom, gente, eu pedi aqui a palavra apenas para reforçar algo que Gilberto colocou no começo, naquela análise, quando Gilberto começou a falar de 2013, né, Gilberto? Me lembra, inclusive, não sei se você se recorda, nós fomos a Porto Alegre para conversar com aquele menino do como é o nome dele? Nós fomos a Porto Alegre numa reunião que teve lá. Gilberto era secretário-geral da presidência e eu era o secretário de movimentos sociais aqui do GDF. E eu era quem negociava com os movimentos de direita. Agora imagine eu negociando com direita. Lembra? Eu, meio... Bom, eu começaria... eu tenho que identificar, né? Acilino Ribeiro, diretor-geral da Universidade Popular, aqui da Unipop. 2013, até 2013, a esquerda brasileira tinha o monopólio das ruas. Era só nós que íamos para as ruas. A direita não ia. Eu tenho 72 anos de idade
55 de militância, e eu nunca tinha visto a direita nas ruas. Me lembro vagamente, eu acho que eu tinha 14, 15 anos, 64, quando tinha aquelas passeatas, Deus e a família, pela liberdade, um negócio assim, né? Mas depois nunca mais. Nem quando eles implantaram a ditadura, a direita saía às ruas. Nós, à esquerda, que fomos, e eu me lembro bem que às vezes eu saía do que nós chamávamos de aparelho, que eu vivia clandestino, eu passei 2 anos clandestino, e eu não via a direita nas ruas, até porque não precisava, ele já estava no poder. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que até 2013, a esquerda brasileira tinha um monopólio das ruas. Em 2013, nós perdemos o monopólio. Ficamos um pouco com a hegemonia, que se acabou em 2016, quando percebemos que não tivemos força para fazer a mobilização para defender o governo da Dilma. E a direita vem, derruba a Dilma, e eu não sei se foi uma infeliz ou foi a feliz ideia que eu tive numa reunião na Secretaria de Segurança, representando o GDF, de botar aquela cerca no meio para dividir a gente. Mas isso aconteceu quando tentei negociar com a esquerda, com a direita. Eu era quem negociava, né, pelo GDF, né, com alguns movimentos de direita. Eu já não tinha a confiança deles, porque eles sabiam quem eu era. Um ex-guerrilheiro, né? Quando eu chegava para conversar, já dizia, lá vem o terrorista conversar com a gente, era assim. E eu me recordo muito bem que eu acho que a única coisa boa que eu fiz foi quando eu fui negociar e vi uma faixa, né, intervenção militar já. E eles usam uns nomes bonitos, né, no movimento, patriotas da liberdade, sentinelas da democracia. A CIA é ótima em colocar nomes assim, né, para isso. E eu me lembro muito bem que naquelas negociações, quando cercaram o Congresso, num determinado momento, às 6 horas da tarde, eu perdi a paciência, chamei meu ajudante de ordem e disse, se não sair até 6 horas, já eram 8 movimentos para dar o golpe, né, que estavam lá. Aí eu disse para o ajudante de ordem, já negociei com 5, saíram, vou negociar com o 6º, ele vai sair. Se aqueles 2 não saírem, pode baixar o cacete. Aí o major disse, mas Acilino, você é o homem do diálogo, como é que você vai fazer isso? Não, até 6 horas para sair. Não saíram, aí eu chamei o ajudante de ordem, mandei fazer e baixou a lenha mesmo e tiraram. Aí alguém me liga do governo, como é que você faz um negócio desse? Ao invés de atender o que eles queriam, você pega e manda tirar na força. Eu atendi, eles não estavam pedindo intervenção militar, estava lá escrito, eu mandei intervir militarmente. Foi assim que os 2 últimos, né, sentinelas da democracia e patriotas da liberdade receberam. Então, o que eu contei dessa forma para entender o seguinte. A conjuntura que a gente está vivendo é bem diferente da conjuntura que a gente viveu antigamente, que nós vivemos, que foi o período da ditadura militar. E num diálogo com o bolsonarista, que veio dizer, até o Papa para eles é comunista, né? Veio dizer que o Papa era comunista, que o Lula é comunista. Eu digo, opa, se o Lula fosse comunista, graças a Deus, era o maior presente que eu recebia na vida. Não fala uma coisa dessa, esse tipo de coisa. E aí, de repente, nós perdemos a hegemonia em 2013, perdemos o monopólio das ruas em 2013, perdemos a hegemonia em 2016, perdemos as eleições em 2018. Foram 3 anos seguidos em que nós perdemos praticamente tudo que nós conquistamos, que foi a democracia, a longas guerras, a longas batalhas que a gente enfrentou. E eu me lembro muito bem que durante o período do regime militar, muitos de nós que enfrentamos o regime militar sofremos tortura, fomos presos, vivemos clandestino, e hoje esse pessoal chega e diz que o Brasil está vivendo no comunismo. Agora, que comunismo nós estamos vivendo se hoje foi assinado pelo prefeito de Maceió uma lei municipal que está se expandindo pelo país, porque eles se articulam, a direita se articula, data
o 10 de março vai ser considerado o Dia Nacional de Combate às Vítimas do Comunismo Brasileiro. E o pior, o prefeito de Maceió assinou, é de um vereador chamado Leonardo, sei de que, do PL. E, segundo a informação que já temos, mais de 200 municípios brasileiros, vereadores dos partidos de direita, apresentando esses projetos de lei de combate ao comunismo, que só pode ser lá no município, etc. e tal. Por outro lado, não estou aqui fazendo críticas ao fundo partidário nem ao fundo eleitoral, mas acho que nossos partidos de esquerda, que deveriam ter políticas de educação, de cultura política e educação popular, para formar uma juventude revolucionária, e revolucionária, quando eu digo, não é fazer o que nós fizemos na geração 68, fez pegar em arma e sair por aí enfrentando a ditadura, e nós não agimos dessa forma, nós reagimos. Eu, pelo menos, peguei uma metralhadora para reagir, porque eu precisava fazer aquilo. Quando fui chegar em casa, ali na 409, estava aquelas veraneias, não eram umas veraneias que tinha, a gente já via que a veraneia era do DOI-CODE. Então, tive que cair na clandestinidade, mas formar a revolução cidadã. E, lamentavelmente, os nossos partidos políticos não têm mais política de formação. Não forma mais aquela juventude que Cajamar formou, que outras escolas de formação política formaram, e que fizeram com que os partidos de esquerda fossem realmente verdadeiros partidos de esquerda. Hoje, o fundo partidário e os fundos eleitorais viraram simplesmente aqueles que financiam os gigolôs partidários, que estão dirigindo partidos políticos e vivendo às custas dos partidos e com orgias eleitorais. E não tem política de formação. É por isso que nós estamos correndo um sério risco de, em 2026, ver o fascismo e o nazismo se fortalecerem no Brasil. Eu não digo triunfar, porque realmente não é isso que a gente quer, e nós vamos lutar até o fim para evitar esse tipo de coisa. Mas quero, então, finalizar e concluir dizendo isso. Nós temos que reavaliar o que aconteceu, começando pelo que o Gilberto colocou, em 2013, em 2016, que teve como consequência 2018. Perdemos as eleições, porque perdemos 2013 e perdemos 2016. Acho que Lula ainda é a grande liderança de massa desse país e pela qual nós temos que buscar também pensar na construção da geração pós-Lula para que a democracia continue a existir nesse país. É isso. Mais uma intervenção? Sim. Hein? Não. Hein? Ah, sim. Tá. Então, vocês dois, e a gente encerra para dar tempo no nosso horário de tenha bondade de... Primeiro ela, depois você, tá bom? Se apresenta. Tá. Boa noite, meu nome é Carolina Violante, eu venho de Campinas, sou professora de filosofia, venho lecionar como um ato político, sempre envolvida com a comunidade. Já realizei trabalhos com movimentos sem terra, junto à Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, e também flerto com um movimento cooperativista. Estou em Brasília buscando parcerias para implementar um projeto de geração de emprego e renda, então é uma bênção estar aqui nesse momento. Eu gosto muito de acompanhar os telejornais pelo YouTube. Então, eu vou lá, assisto o Jornal da Band, Jornal da Record, Jornal Hoje, Jornal da Cultura, Jornal da Tarde. E sempre que eu vejo alguma notícia sobre o governo, não é o Lula falando, mas sim o comentador, o apresentador do telejornal falando e já dando a sua versão sobre os fatos. E eu me pergunto, por que o governo não está na mídia? Por que não existe, como se fosse uma hora do Brasil, assim, para informar a população sobre os projetos que o governo está implementando? Eu não entendo direito como funciona o sistema de televisão brasileiro, mas essa é uma questão. E eu gostei muito da colocação da... Esqueci seu nome.
da Laura de que isso é um problema de todos, né? Então, por que não criarmos um GT para juntarmos vários setores, a universidade, o governo, a população, os professores, para pensar em como a gente pode ampliar a comunicação do governo e mostrar os aspectos positivos, né, das nossas políticas. Tá. Eu acho que é isso. Estou um pouco nervosa, desculpa. Obrigada. Sou Adriano, aqui do grupo da Ecologia Integral aqui do CCB e do ecossocialismo no Brasil. Bom, eu assino embaixo o que o Guilherme falou, 100%. Do Gilberto não, mas do Guilherme sim. Somos muitos amigos há muitos anos. Bom, eu só brevemente. Colocar a democracia numa conjuntura é sempre complicado. E eu coloco essa questão. O que nós temos aqui, que tipo de democracia é? É democracia, sim. Mas que tipo? Sem dúvida, melhor do que a do Bolsonaro. Mas o povo gosta dessa democracia nesse momento? Não gosta. Eu acho que o Lula é um paizão. Não é mais um presidente. Hoje em dia, o povo gosta de posições fortes. O Lula é o grande pai, é um paternalismo. Eu vejo que tem reflexos, tem gente que gosta, mas, e essa questão aqui não é só no Brasil, porque essa democracia paternalista, e onde você faz tantas concessões, eu coloco uma pergunta. A democracia tem moral para se apresentar como proposta? A democracia perdeu a moral. A esquerda fez erros onde perdeu a moral. Mas o Gilberto sabe, trabalhamos juntos, eu nunca me filiei no PT, mas eu sou socialista, não é? Porque nunca considerei o PT socialista, é trabalhista, é laborista, é de esquerda, gosto muito e apoio, não é? Mas o sistema de hegemonia na esquerda não é tão democrático. A continuidade do mesmo candidato, mesmo do meu amigo Lula, porque eu conheço o Lula, trabalhei com ele, sou amigo, e a alternância na democracia não é algo que deveria acontecer? Não é? Então, é essa a minha questão. Se o povo não gosta do que o governo está fazendo para o povo, e não é pouco, mas não é democracia ainda, é mais paternalismo. No início, Gilberto, quando fazíamos o orçamento participativo. Agora, o orçamento participativo é do Lula com o sistema econômico. Quem participa aí são com esses 400 deputados que querem dinheiro no bolso que você colocou. Então, o participativo da democracia, que poderia ser o que daria votos, para mim não existe mais. Pronto. Obrigado. Bom, já vamos encaminhar para o fecho da nossa sessão de hoje. Pode ser 10 minutos para cada um. Tá. Começamos com a Laura, porque você está sendo interpelado aí, né? Então... Certo, obrigada. Bom, acho que é muito interessante nesses espaços, né, tanto que a gente aprende nessa partilha, né, nesse diálogo, né. Acho que só a construção desse espaço já representa a gente se desafiando aquilo que precisa ser feito, né, se encontrar, dialogar, buscar respostas, né.
Bom, como eu fui em primeiro aqui, eu ainda estava um pouco pensando, eu vou falar bem rapidamente só algumas coisas que me ocorreram, né? Acho que ouvindo o companheiro falar sobre que democracia é essa que temos, né? Acho que uma das coisas que me ocorreu foi esse desafio na questão do avanço da violência e da militarização, né? Não só no Brasil, como também a nível global. A importância, né, da gente pensar que tem convivido com a democracia, por exemplo, o extermínio e encarceramento da juventude negra, a violência policial contra as periferias, né? E eu acho que isso são desafios que a gente tem que enfrentar, né? Esse avanço da militarização, né? E aí pensei também, né, como a jornada de lutas da Via Campesina esse ano para o 8 de março, defendendo nossos direitos e a soberania alimentar contra o fascismo, as violências e a fome, né? Então, acho que nessa perspectiva também da luta, né, dos povos, comunidades, movimentos do campo, é muito importante fazer essa denúncia, né, das violações à democracia e também como a guerra e a violência vem crescendo, né? A importância da nossa solidariedade, por exemplo, a Palestina, né? E a bandeira da Palestina estava presente também na marcha do 8 de março, né? Acho que essa é uma pauta que eu não falei num primeiro momento, mas agora tenho a oportunidade de dizer, provocado por essa reflexão que o companheiro traz, né? Quando ele fala, é uma frase bem forte, né? A democracia perdeu a moral, né? A gente tem que pensar, né, até que ponto também esse projeto, essa perspectiva liberal e neoliberal, ela se legitima em um discurso de democracia e de cooperação, que, na verdade, é para a produção e reprodução de desigualdades, né, de injustiças. Então, esse é um dos conceitos que está no centro do pensamento liberal, do pensamento neoliberal. Então, a gente faz a crítica ao neoliberalismo, a defesa à democracia. Então, de fato, a gente precisa estar atento a essas contradições, né? É a defesa da democracia, mas que democracia, né? E não tenho todas as respostas, né? Estou aqui para pensar junto com vocês, né? A gente sabe alguns caminhos, né? Por exemplo, essa questão da agroecologia, da ecologia integral, dos mutirões pela vida, né? Por teto e trabalho, são caminhos, exemplos de caminhos, né? E também queria destacar, acho que a relevância do que a Ana Carolina trouxe, né? Quando ela fala sobre esse desafio da comunicação e a importância da unidade, né? Então, acho que é muito importante essa questão da unidade na diversidade, né? A gente pensar espaços de participação política que valorizem cada vez mais as diferenças e as diversidades, né? Que a gente combata as desigualdades, né? Mas sem querer que todo mundo seja igual, né? Na verdade, celebrando a unidade, o colorido das diversas bandeiras, dos diferentes acúmulos, experiências, trajetórias, né? Acho que isso é bem importante, né? E a gente fala dentro do movimento de mulheres camponesas sobre que não existe uma hierarquia, né, entre a luta contra o capitalismo, contra o patriarcado ou contra o racismo, né? São sistemas de dominação que precisam ser enfrentados conjuntamente para a gente democratizar, né, para a gente conseguir avançar. E é importante que a gente precisa combater essas relações de dominação, tanto na sociedade, né, enxergando esses sistemas como estruturas, né, nas nossas relações sociais, mas também como algo que atravessa as nossas relações interpessoais, cotidianas, né, algo que muitas vezes silencia, impossibilita o diálogo, né. Então, a gente tem esse desafio também, né, da unidade na diversidade, e que a gente crie espaços, né, de participação que sejam realmente abertos, né, à criatividade, às diferentes acúmulos, diferentes contribuições. Acho que é isso, e a gente possa avançar, né, nessas pautas que a gente falava, né, sem anistia aos golpistas, redução da jornada de trabalho, taxação das grandes fortunas e reforma agrária e demarcação dos territórios por agroecologia. Muito obrigada.
Direto assim? Tá bom. Eu estava dizendo em algum momento que o que a gente defende aqui não é simplesmente a continuidade de um projeto. Nós estamos defendendo um tipo de democracia. Vou dar um dado para vocês. Nós, nesses 2 anos, tiramos 24 milhões de brasileiros da miséria. A perspectiva é que no ano que vem a gente chegue a, de novo, ter o Brasil reconhecido como um país livre da fome endêmica. Ilhas de fome nós vamos ter o tempo todo. Significa o seguinte, que cada dia esse governo tirou 34 mil pessoas da miséria. Isso é democracia. É disso que se trata. Quando a gente fala em defesa de um projeto, se trata de a gente fechar os olhos e pensar como estaríamos hoje se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições. Nós, classe média, média remediada, nos viramos. Mas eles não se viram, os nossos amados, o nosso povo. Então, o levante nosso, o grito que nós temos que dar nesse momento, é para que o governo se acerte naquilo que tem que ser acertado, mas que a cidadania, que os movimentos sociais se levantem. Nós estamos com um complexo de poltrona, um complexo de digitar e poltronar. Torcer para que o Xandão faça isso, torcer para que não sei quem faça aquilo, que Lula acerte e tal. E há uma apatia, né? O governo é culpado por essa apatia? Em parte é. Por quê? Quando você vai para um governo de esquerda, em geral, você tem uma cooptação de quadros, muitos quadros que vão, os melhores quadros, às vezes, vão para os governos, e o método de governar não é um método que chama para a luta. Dá um exemplo, Guilherme, aí. Reforma fiscal e tributária. A ilusão de achar, é irritante essa ilusão de achar que daria para negociar uma reforma tributária real sem mobilização popular, sem que os nossos aeroportos estivessem lotados de gente pressionando os deputados em cada lugar de onde eles vêm, sem que houvesse manifestações na rua. Brasília é difícil fazer manifestação, é caro. Você sabe quando eles deram aquele golpe da reforma sindical em 17, o governo Temer, não foi só por... Eles sabiam que o movimento sindical era um dos principais financiadores das manifestações que nós tínhamos naquela época. Então, o governo não ter, o próprio presidente Lula não ter ido a público e chamar o povo e dizer, pessoal, não vai passar imposto sobre grandes fortunas se não tiver mobilização, é um erro. Porque no concerto da chamada governabilidade institucional, você não vai acontecer isso, você não vai conseguir isso, porque os que estão ali, na sua imensa maioria, como você disse, são os representantes daqueles que não querem que mude. E agora piorou. As eleições municipais foram uma demonstração clara de como o dinheiro perpetua. E ali nas eleições municipais, pessoal, já foi tratado a eleição de 2026, em termos parlamentares. Cada prefeito que recebeu aquelas emendas está comprometido em arrumar 5, 10, 15, 20, depende do número de votos, para aquele deputado que vai continuar representando aqueles interesses. Então, há uma necessidade de o governo alterar o seu método de comunicação. Confesso a vocês, conversando com o novo ministro, fiquei muito animado. Vai haver uma mudança, aquilo que a companheira fala é real, o governo não fala. O presidente Lula fala pouco com o povo. Essa maravilha que está essa presidenta do México é incrível. Né? Ela mobiliza, nós precisamos mudar essa atitude, é verdade. Ao mesmo tempo, nós precisamos dar uma acordada nos nossos movimentos, né, para que não fiquem apenas nas questões individuais, setoriais, corporativas, né, e que pensem nisso. Quero insistir. Se em 26 a gente perder a eleição,
Cada um de nós vai se virar de algum jeito. Mas o povão vai voltar. Os 34 mil diários que estão saindo voltarão como voltaram. Porque não cabe no projeto deles isso. O projeto é de tal forma concentrador que não cabe. E eu termino dizendo o seguinte: nós somos um movimento que nasceu na periferia. Vamos pensar. 2002 não nasceu do nada. Foi resultado de um acúmulo enorme do movimento de mulheres lá atrás, do movimento contra a caristia, das comunidades de base. Aquilo foi amadurecendo, foi um processo longo de extrema, da periferia, de extrema solidariedade. Os temas que a gente fazia, que a gente trabalhava naquele período, eram os temas que interessavam ao povão. Nós nos afastamos desse povão. A gente fala das igrejas pentecostais, né, Geraldo? Mas é o seguinte, eu sempre cito, já citei outra vez aqui. Agora, às 4 da tarde, quando as mulheres saíram essa onda morena que sai de Brasília e volta para a periferia das cidades do entorno, essas mulheres e esses homens encontram o que lá quando voltam? A família muitas vezes arrebentada, o filho na droga, o marido na cachaça, a milícia ou o tráfico. E quem acolhe esse povo? Não somos nós que estamos lá. Não é mais a nossa gente como era naquele período. Ou a gente retorna para essa periferia, e a palavra de ordem nossa tem que ser essa, de voltar ao diálogo e dizer para as pessoas dos seus sonhos, voltar a permitir que as pessoas sonhem. Ou não teremos alternativa. Eles continuarão falando maioria. Ou a gente faz, de fato, um trabalho de guerra, de comunicação popular, onde cada movimento está envolvido, de comunicação de educação popular, ou não tem mudança a curto prazo. Não retomaremos essa maioria a curto prazo. É dramática a nossa situação. Nós temos que ter convencimento disso, ter clareza disso, de que é preciso que a esquerda se acorde, ela volte a ter o pé. A gente fala, não, mas espera aí, está tendo pleno emprego. Por que o povo está reclamando? O problema é qual a qualidade do emprego do Brasil? Quanto ganha hoje uma moça, aquelas moças bem arrumadinhas que estão lá na Renner trabalhando, vai perguntar quanto ganha uma caixa daquela? 1.800, 2.000 e pouco. E a caristia de alimento com esse preço, o povo não está tendo esperança. Parte do problema que nós estamos tendo é isso. É por isso que o presidente Lula está fixado nessa coisa de combater a questão da inflação de alimentos, porque o povo não está conseguindo dar conta da vida. Então, o governo vai ter que cumprir a sua parte e nós temos que fazer um levante. Popular da juventude, popular de todos nós. Nós vamos ter que ir para a luta para reverter esse quadro. Vai depender do conjunto da cidadania mobilizada. 9 horas. Muito obrigado. Muito bem, gente. Mais uma vez a gente se reuniu para conversar, para dialogar, né, a respeito de tantos problemas que nos afligem. E esse, como eu dizia na chamada, né, é incontornável. Nós precisávamos mesmo conversar sobre isso. Então, obrigado, Gilberto, obrigado, Juanita, obrigado, Zé Geraldo, por esse momento assim. E eu acho que aqui, esse diálogo, essa discussão vai, né, na direção do sonho da gente. E, de fato, a gente não pode ficar parado, a gente precisa se movimentar. Né? Alguém aqui dizia no chat, né, o Silvino, ele dizia assim, só para fechar, ele diz assim, 2025 é o ano-chave. Luta social, formação na ação, mobilização. Deixar 2026 para 2026. Mais movimento, de novo, menos instituição. Ou seja, é aquilo um pouquinho que o Gilberto e a Juanita falavam, dos movimentos sociais, de recuperar esse interesse pelo que é coletivo, pelo que é público. Né? Então, é isso. E eu aproveito para convidar vocês, e também vocês que estão acompanhando a gente, para a próxima edição. Voltamos à primeira segunda-feira de abril, e nós temos como título O Futuro Não Está à Venda.
os saberes originários contra a emergência climática. Então, essa vai ser a discussão do mês de abril. Em maio nós vamos ter mulheres na igreja e na vida pública, e em junho vamos ter a COP30 e a Cúpula dos Povos. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui e também pela participação de vocês nas redes sociais. Tá? A gente agradece de coração. E vamos à luta, vamos continuar. Muito obrigado. Agora vamos tirar a foto de todo mundo aqui. Todo mundo sobe aqui para a gente tirar. Toda vez a gente faz isso, né?